Recuperação judicial de cooperativas. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial e especialmente sobre recuperação judicial. Então, o tema de hoje é um tema importantíssimo. Eu gravo esse vídeo em meados de março de 2021 e eu quero conversar com você sobre uma inovação recentíssima que estamos assistindo, vendo acontecer sobre recuperação judicial de cooperativas. Hoje eu vou conversar com você, portanto, a partir de 4 pontos específicos. Primeiro, como o Poder Judiciário entendia recuperação judicial de cooperativas. Segundo, como está hoje esse entendimento. Terceiro, fundamentos da decisão que deferiu a recuperação judicial para cooperativas. E em quarto, o tamanho disso do ponto de vista de mercado, do ponto de vista da sua atuação. Ainda inicialmente, eu quero lhe explicar por que eu produzo tanto conteúdo sobre recuperação judicial. Meu caro colega, eu estou absolutamente convencido que recuperação judicial é o mercado mais promissor, mais rentável e que exige mais a sua atenção. Não há sentido o advogado ou a advogada ficar de costas para recuperações judiciais, porque nós estamos vivendo, de um lado, um cenário econômico que exige esse remédio jurídico e, de outro, a ausência de profissionais qualificados para atuar em recuperações judiciais. Então, é o cenário perfeito para os advogados, enfim, explorarem cada vez mais esse subnicho do direito empresarial e construir uma carreira sólida regionalmente. Em qualquer região do Brasil, faltam profissionais qualificados para atuar em estratégias de soerguimento. E é por isso que eu produzo tanto conteúdo para lhe ajudar e, ao mesmo tempo, isso exige uma permanente atualização dos meus próprios conhecimentos e da minha atuação. Então, vejam bem, ingressando no tema, o tema é recuperação judicial de cooperativa. Como era? Meus queridos colegas, até 2018, os legitimados para ingressar em recuperação judicial estavam restritos àquela interpretação formalística do início da Lei 11.101, do artigo 1º, 2º, 3º. Ou seja, a leitura formal excluía ao invés de incluir. O silêncio normativo era interpretado como exclusão. E por isso associações, por isso o produtor rural e por isso também as cooperativas, quando batiam nas portas do Poder Judiciário para se socorrer na recuperação judicial, eram pelo Poder Judiciário afastadas. Havia uma interpretação formal sobre a clivagem entre sociedade empresária e sociedade não empresária. E se descuidava, na verdade, se desprezava do artigo 47, se desprezava o princípio constitucional da função social da empresa ou da atividade econômica, porque empresa vista do ponto de vista estrito equivale à sociedade empresária, mas empresa, o conceito empresa visto no sentido lato, significa uma operação dirigida ao mercado para prestação de serviços ou venda de produtos de modo regular, enfim, conforme a conceituação que o Código Civil nos estabelece e que, de fato, permite um olhar mais ampliado. Até 2018, esse olhar era restritivo, de modo que produtores rurais, associações e cooperativas ficavam afastadas desse remédio e quem tem uma caminhada no mercado de recuperações judiciais lamenta muito essa interpretação. Lamenta muito porque muito produtor rural foi à quebra em razão da impossibilidade de socorrer no regime recuperatório. Muitas associações deixaram a sua operação perecer em razão da ausência de mecanismos legais que dessem uma salvaguarda para o soerguimento. E muitas cooperativas também tiveram
esse fim. Em 2018, início de 2019, nós atuamos em uma estratégia de soerguimento de cooperativas. E eu estou no primeiro ponto. Veja bem, eu estou apenas sinalizando como era. Até 2019, nós, atuando nessa estratégia, tivemos que nos socorrer de inovações jurisprudenciais da lei das cooperativas, a partir da lei das cooperativas, que determinava que a liquidação extrajudicial poderia cumprir as vias de estratégia de soerguimento. E buscando decisões no Superior Tribunal de Justiça e em alguns tribunais, nós conseguimos suspender os compromissos que a cooperativa que nós assessorávamos detinha e criar um plano de pagamento destes compromissos, tendo em vista que, formatado esse plano de pagamento, poderia, em um futuro próximo, alcançar um levantamento dessa liquidação extrajudicial e prosseguir as atividades. Se eu for utilizar um bom português, nós estamos falando de arranjos da prática forense. Nós não estamos falando de um mecanismo estrito, concebido para o soerguimento, mas era o que tínhamos e, por um tempo, funcionou. Ocorre que esse remédio, como outros tantos, não estabelecia o que a recuperação judicial consegue estabelecer. Porque você pode estar me perguntando, Marcelo, qual é o grande segredo do processo de recuperação judicial? Qual é o grande segredo de uma RJ? O grande segredo desse instituto é a instauração do regime concursal. É o concurso forçado de credores. Ao se estabelecer o concurso forçado de credores, e o que significa isso? Significa que todos os credores ficam, de algum modo, impedidos de prosseguir a sua execução fora do concurso de credores, fora da recuperação judicial. O grande segredo da recuperação judicial é o estabelecimento desse concurso forçado de credores. E o que nós fizemos antes da inovação que hoje é objeto desse vídeo, foi criar por vias avessas o concurso de credores através da liquidação extrajudicial. Ocorre que esta estratégia ela tem um limite de, ao tempo em que se suspendia todos os compromissos, não se instaurava o concurso de credores em um só processo judicial. Então, era possível? Até era. Mas a recuperação judicial permite instaurar forçosamente o concurso de credores no bojo de apenas um processo. E é isso que distingue o remédio recuperação judicial de outros remédios. É isso que faz a recuperação judicial consistir em uma potência para o soerguimento, ao contrário de outros remédios, que viram quase remédios homeopáticos. E em situações anormais de temperatura e pressão, esses remédios homeopáticos não resolvem a doença. Então, até 2018, 2019, produtores rurais e associações não poderiam se socorrer na recuperação judicial. E esse movimento começou a acontecer concomitantemente a partir de decisões que deferiam recuperações judiciais a produtores rurais e decisões deferindo recuperação judicial a associações. Isso aconteceu, meus caros colegas, tenham uma percepção histórica, caminhem comigo em uma percepção histórica. Isso aconteceu em 2019, 2020. A primeira decisão do STJ favorável à recuperação judicial de produtor rural, se eu não estou enganado, de fevereiro de 2020, publicada em fevereiro de 2020. Ou seja, pouco mais de um ano, 13 meses. Por outro lado, a recuperação judicial de associações teve um tormentoso deslinde. Para que você tenha uma ideia, eu estou me referindo aqui à recuperação judicial da UBRA, em primeiro lugar, e em segundo lugar da Universidade Cândido Mendes.
A recuperação judicial da Ubra foi requerida com uma mudança societária. A Ubra fez uma transformação societária e deixou de ser associação, transformando-se em sociedade anônima, mas descumpriu os 2 anos exigidos no artigo 48 da Lei 11.101 e o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de recuperação judicial. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu o pedido, homenageando o princípio da preservação da empresa, dos empregos, da atividade, enfim, me refiro a fins de 2019. Então, a Ubra, ela se transformou em empresa, ela mudou a sua forma social para pedir a recuperação judicial e descumpriu os 2 anos. A primeira recuperação judicial de associação expressiva que nós teremos no Brasil é da Universidade Cândido Mendes. Recuperação judicial na qual não se mudou o tipo societário, ingressou como polo ativo da recuperação judicial uma associação com pareceres emblemáticos. Esses pareceres do professor Sérgio Campinho e do Dr. Manuel Justino Bezerra Filho são de abril de 2020. Eu estou com o parecer aberto aqui ontem, do ponto de vista histórico. Eles denotaram para a possibilidade de deferimento de recuperação judicial para sociedades não empresárias. Pareceres, aliás, extraordinários, que nós dividimos com os colegas no colegiado empresarial, está lá no treinamento avançado em recuperação judicial, e eu apenas sinalizo o movimento histórico da construção, da abertura dos legitimados para o ingresso em recuperação judicial. Então, nós temos 2019, 2020 e inauguramos 2021 com uma decisão emblemática que defere a recuperação judicial para a cooperativa Unimed Manaus. E essa decisão sinaliza no mesmo sentido que eu venho há pouco comentando. Qual é o fundamento jurídico que ampara uma decisão favorável à recuperação judicial de cooperativas? O fundamento jurídico está inserido, em primeiro lugar, na Constituição Federal, a função social da empresa, a função social das operações. E, em segundo lugar, no artigo 47 da Lei 11.101, que pretende homenagear o princípio da preservação da empresa. E a preservação da empresa, veja bem, vamos interpretar comigo, vem aqui. A preservação da empresa não é um fim em si mesmo. Ela tem sentido porque ela tem sentido social, de preservar os empregos, de preservar a atividade, de preservar inclusive o interesse dos credores, de preservar os tributos. E aí, a luz do interesse público vem com muita força. Então, nesse sentido, que se fundamentou o deferimento da recuperação judicial de associações, o deferimento de recuperação judicial para produtores rurais e que agora o Poder Judiciário começa a deferir recuperações judiciais de cooperativas. Na realidade, estamos vendo, do ponto de vista jurisprudencial, estamos vendo a superação da dicotomia sociedades empresárias e sociedades não empresárias para o que diz respeito a estratégias de soerguimento. Infelizmente, o legislador, melhor dizendo, não fez essa superação. Ele poderia ter feito. Há 2 meses, há menos de 2 meses, entrou em vigência as mudanças da Lei de Recuperação de Empresas, que acolheu o produtor rural como um legitimado para o ingresso em recuperação judicial. Por que não acolheram as associações? Por que não acolheram as cooperativas? Então, nesse sentido, a morosidade do legislador fez com que o Poder Judiciário, atento à dinâmica social, atento à dinâmica econômica, deferisse a recuperação judicial para cooperativas. E veja bem, cooperativa de médicos, voltada à saúde. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos passando em março de 2021 pelo pior período da pandemia no solo brasileiro. Para que você tenha uma ideia, hoje é dia 11 de março, no dia 10 de março, foi o dia em que
perdemos mais cidadãos brasileiros desde o início da pandemia, em março de 2020. 2.384 pessoas, se eu não estou enganado, eu nem estava preparado para mencionar esse dado que denota a tragédia que nós estamos atravessando. Mas é emblemático que o Poder Judiciário deferiu, como uma de suas primeiras recuperações judiciais de cooperativas, uma cooperativa voltada à saúde, voltada aos cuidados na área de saúde, em uma região que foi atormentada por essa pandemia, região amazônica. Nós estamos falando de Manaus. E nesse contexto, eu lhe faço uma pergunta, meu caro colega. Como, nesse contexto, o Poder Judiciário poderia dar as costas a uma cooperativa de saúde? Como, nesse contexto, o Judiciário, o magistrado singular que analisou esse pedido, poderia dar as costas a essa necessidade de soerguimento em uma situação de gravidade absoluta e histórica? Então, o que fundamentou a decisão do juízo atento ao caso, do juízo que sentia as dores, o juiz de primeiro grau, foi a realidade social, a realidade sanitária, a realidade econômica. Vejam comigo, eu vou ler fragmentos da decisão de deferimento com você, quais são os fundamentos dessa decisão, e eu vou ler com você. Olha só, no que concerne ao tipo societário da Unimed Manaus ser cooperativa, resta claro que há atividade econômica organizada visando lucro, gerando empregos e recolhendo tributos, o que lhe dá subjetivamente nuance de empresa, merecendo assim ser coberta pelo manto da recuperação judicial para que seja oportunizado seu soerguimento, que, aliás, interessa a todos e somente será possível observando-se o princípio da preservação e continuidade da empresa. Então, veja bem, eu vou ler mais um fragmento para você compreender os fundamentos dessa decisão. Aliás, essa decisão nós vamos discutir em breve no colegiado empresarial, que é um espaço privilegiado de debate entre advogados atuantes em recuperações judiciais. Mas, enfim, deixemos para lá esse tema, vamos lá. De outro lado, segue o juízo que deferiu o processamento da recuperação judicial da Unimed Manaus. De outro lado, mera formalidade do momento da constituição das pessoas jurídicas que ora buscam um regime de recuperação judicial não podem ter o condão de obstaculizar por si só o efetivo acesso ao provimento jurisdicional pretendido. O preciosismo interpretativo não é capaz de obstaculizar o soerguimento de uma companhia que gera mais de 600 empregos diretos e presta serviço essencialmente relevante ao povo amazonense. Então vejam bem, eu vou ler mais uma frase, porque eu quero que vocês compreendam comigo que quando a gente fala função social da empresa, quando a gente afirma a dimensão social das operações econômicas, nós não estamos falando do éter, nós não estamos falando do vazio. O juízo bem delineou 600 empregos diretos em um cenário de pandemia. Nós estamos falando de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico, administradores, profissionais de limpeza, enfim, profissionais que estão na linha de frente de uma batalha, eu diria mais, de uma guerra. Então, quando se anuncia função social, não é mera argumentação retórica. Trata-se de vidas. E o juízo fez questão de sublinhar em essa decisão emblemática que, evidentemente, pode passar por revisão, seja no Tribunal de Justiça, seja no Superior Tribunal de Justiça. Veja bem, nós temos posições consolidadas com relação ao produtor rural. Nós compreendemos que as associações já foram, de algum modo, acolhidas no Superior Tribunal de Justiça. Agora,
cooperativas ainda vai dar o que falar. É possível que o Superior Tribunal de Justiça reforme essa decisão e reafirme a clivagem de sociedade empresária e não empresária para o ingresso em recuperação judicial. É possível. Por isso eu fiz questão de assinalar as datas em que eu estou produzindo esse vídeo, as datas que foram proferidas essas decisões. Essa decisão especificamente foi proferida em dezembro de 2020 e publicada, na verdade, aberta para a sociedade recentemente. Então, vamos ver os próximos capítulos, mas o que importa aqui é que a fundamentação que dirigiu o juízo, a inteligência do juízo para deferir a recuperação judicial está nos termos sociais que eu estou delineando, que eu estou descrevendo com você, que na verdade que eu estou compartilhando com você. Vamos para mais um fragmento dessa decisão, porque aí nós conseguimos compreender a dinâmica, a inteligência do juízo ao se deparar com um caso concreto. Segue o juízo. O não deferimento dessa recuperação judicial acarretaria o agravamento de um grupo médico que tem enfrentado sérios problemas por conta da destacada crise econômico-financeira que vem enfrentando há tempos, reverberando ainda nas ações promovidas por outros agentes do sistema Unimed em trâmite neste mesmo juízo. Ainda que com esse contexto, conforme se vê na projeção de caixa e nos demais documentos juntados pela requerente, o grupo Unimed tem conseguido apresentar sinais destacados de melhoramento que torna possível, cabível e razoável o pedido de recuperação judicial em teleológica análise do caso concreto. Em teleológica análise do caso concreto. Ou seja, analisando-se projetivamente este caso. Então, na realidade, o que se tem aqui é uma sinalização e eu aposto as minhas fichas que progressivamente o Poder Judiciário, atento às peculiaridades de cada cooperativa, de cada associação, de cada realidade diversa, vai superar devagarinho essa clivagem que não permitia a cooperativas o ingresso em recuperação judicial. Este é o fundamento. E por último, o último elemento que eu queria dividir com você, estou lendo aqui embaixo, é as consequências para o mercado. Meu querido colega, pense comigo. O que significa isso do ponto de vista de repercussão para a sua atuação? Quantas cooperativas não atravessam dificuldades? Será que essa decisão não deve ser discutida, inclusive, entre os sistemas de cooperativas que existem em Brasil afora? Será que nós não estamos diante de uma oportunidade alvissareira de salvar um sem número de cooperativas que passam por dificuldades brutais? Eu creio que sim. Eu creio que esse é o momento de evoluirmos nessa compreensão e provocarmos o Poder Judiciário a de vez atravessar essa barreira. Porque na realidade o que nós estamos falando é da possibilidade de criar estratégias de recuperação econômica de agentes econômicos viáveis. E aí, meu caro colega, cooperativas, associações, isso significa hospitais, clubes de futebol, escolas, redes de ensino, todas passam a ser subjetivamente legitimadas a ingressar em recuperação judicial. Nós estamos falando de um mercado interessantíssimo, promissor, que se multiplica na enésima potência a partir do momento que o Poder Judiciário passa a compreender recuperação judicial como uma estratégia por excelência de superação de dificuldades. Nesse sentido, é hora de você cada vez mais se aproximar do Instituto. Nesse sentido, é hora de se desmistificar o Instituto. Nesse sentido, é hora de visitar potenciais clientes e discutir a viabilidade ou não desse remédio jurídico. A ideia hoje era essa.
ser breve e dividir com você essa sacada importante, esse conhecimento valioso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no botão aqui embaixo para me seguir. Depois clique no botão do sininho para acompanhar as novidades. Me acompanhe também no Insta, no Face e especialmente no meu canal do Telegram, em que diariamente eu divido questões oriundas do campo de batalha, oriundas de processos de recuperação judicial. Também quero lhe ajudar na prospecção de clientes e no posicionamento neste nicho particular do direito. Gostou? Faz isso que eu disse e se quiser fazer uma pergunta aqui embaixo, faz também. Faz algum comentário, me manda alguma mensagem que eu vou ficar bem feliz em responder. Grande abraço, em frente!